Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Cara, gente, tá muito calor aqui no Rio. Vocês talvez ouçam barulho de ar-condicionado, ventilador, mas é que realmente não tá dando. Pois bem, hoje, como vocês já devem ter reparado nessa palhaçada que eu fiz, a gente vai falar sobre ideologia. Para a gente falar de ideologia, a gente primeiro precisa definir o que é ideologia. É sobre isso que a gente vai falar basicamente nesse vídeo aqui. Como a gente pode definir o que é ideologia? Muitos estudiosos, pensadores já tentaram definir o que é ideologia. O que a gente pode dizer é que não existe uma definição única e consensual sobre o que é a ideologia. Vou pegar como base o livro do Terry Eagleton, Ideologia, uma Introdução, em que ele dá algumas definições logo no prefácio, assim, sobre quais seriam as definições mais comuns de ideologia. Vou pegar aqui a minha colinha, que ninguém é de ferro, né? Vou dar só algumas, tá, gente? As principais, no meu ponto de vista, claro. O meio pelo qual os indivíduos vivenciam suas relações como estrutura social, o processo de produção de significados, signos, valores na vida social, ideias que ajudam a legitimar um poder dominante, comunicação sistematicamente distorcida, forma de pensamento motivada por interesses sociais, pensamento de identidade, ilusão socialmente necessária, a conjuntura de discurso e poder, a forma pelo qual os atores sociais entendem o seu mundo, um corpo de ideias característicos de um determinado grupo ou classe social. Pois bem, essas são algumas definições que o Terry Eagleton nos dá. Nós vamos partir aqui de duas concepções do John Thompson, que ele fala mais ou menos sobre a concepção neutra e a concepção crítica do que seria ideologia. A concepção neutra é que ideologia é um conjunto qualquer de ideias sobre um determinado tema. E a concepção crítica é que ideologia é o uso de ferramentas simbólicas voltadas à criação e à manutenção de relações de dominação. Partindo dessa concepção crítica, a gente tem que perguntar: para que haja ideologia, é necessário haver ilusão? Para Marx, ele diria que sim, né? A escola de Frankfurt, né, tem uma aula, digamos assim, chamada de teoria crítica, né, fala basicamente isso, que a ideologia seria uma ilusão na aparência do que é. A gente impediria de ver uma coisa como ela realmente é. Mas, para o Thompson, esse autor que eu citei, ele diz que não é necessário haver a ilusão, né, para que haja ideologia. Por que eu estou fazendo esse vídeo, basicamente? Porque eu me deparei assim, em alguns comentários assim, no Facebook, na internet, dando uma olhada nos isentões, né, da internet, e é muito comum eles falarem: não, eu não tenho ideologia, aqui é sem ideologia, eu não tenho um pensamento ideológico. E geralmente essas pessoas são profundamente ideológicas, né, voltadas para uma ideologia neoliberal, né, daquele liberalismo assim do mais raso possível, né, que se acham os donos da razão. Pois bem, a pergunta que eu quero fazer é possível pensar sem ideologia? Né, agora parafraseando, assim, mudando Sartre, né, que ele dizia que o inferno são os outros, né, os ideólogos são os outros. Quem pensa com ideologia é sempre o outro, né, nunca sou eu, nunca é o meu grupo. O outro grupo é que sempre tem ideologia. A gente vê isso, por exemplo, no discurso do José Serra, quando ele assumiu o Itamaraty, né, depois dos
13 anos de PT, chanceleres nomeados pelo PT. Quando José Serra foi nomeado para ministro das Relações Exteriores, o discurso dele foi esse, de que é limpar o Itamaraty de ideologia, de concepções ideológicas e tal. E nesse governo Temer, basicamente, o que mudou foi nada. Quer dizer, o Itamaraty continuou agindo da maneira como agia, porque, principalmente nas relações internacionais, as coisas se dão de maneira um pouco mais pragmática, mas eu posso falar isso em outro momento. Voltando ao assunto. Os ideólogos são sempre os outros. Nosso grupo, sempre pensa sem ideologia, né? Isso é muito engraçado e muito triste, na verdade, porque isso demonstra uma ilusão, uma falta de noção com a realidade, de vínculo com a realidade tremendo. Todo mundo pensa de maneira ideológica. E isso não é ruim, necessariamente. Isso não quer dizer que você vai aceitar as coisas sem pensar. Não é isso. Isso quer dizer que a forma como você pensa, os seus pressupostos, partem de uma ideologia. Então, por exemplo, quando a gente fala, você é a favor da legalização da maconha, independentemente da sua resposta, ser sim ou não, ela parte de uma concepção ideológica. Você ser a favor ou não do aborto, da legalização do aborto, é uma concepção ideológica. Ela não é pragmática. Pode até ser, mas isso não quer dizer que você não pensou sobre o tema. Isso não quer dizer que você não refletiu. Isso não quer dizer que você tinha, por exemplo, uma concepção mais ou menos neutra e que a partir das suas reflexões você chegou a uma conclusão X ou a uma conclusão Y. As pessoas usam isso muito em senso comum, que a ideologia seria você, por exemplo, eu faço parte de um clube e eu aceito todas as regras daquele clube sem pensar e eu vou repetir isso para as outras pessoas. Não é isso. Muitas vezes ideologia é a sua forma de pensar, a forma como você está inserido no mundo já te faz pensar de uma maneira que te encaixa para um lado ou para um outro. Isso não quer dizer que você não vai questionar, porque existe autocrítica dentro do... Eu sei que na direita isso é muito difícil, mas existe autocrítica dentro de determinados grupos. Por exemplo, se a gente for falar da questão do armamento, se você tentar encaixar todo mundo que é contra o armamento em esquerda, então o PSTU é de direita. Porque eu não sei hoje, que eu não acompanho o PSTU, mas eu lembro de uma propaganda do PSTU em que eles falavam sobre armar a população, dar armas, liberar armas para a população, inclusive acabando com as polícias, que a própria população faria segurança. Então, assim, isso é uma coisa que hoje em dia é quase a essência daquela direita semi-anarcocapitalista, aqueles liberais que flertam com o anarcocapitalismo. E eles não são. O PSTU é um partido de extrema esquerda. Para você ver que existe cisões e pensamentos diferentes, tanto de esquerda quanto de direita. Por exemplo, você tem, vamos falar da questão de religião, na Igreja Católica você tem desde a teologia da libertação, que não é aceita dentro da igreja, mas enfim, nasceu na Igreja Católica. Você tem tanto a ideologia da libertação como o Opus Dei, sabe? Você tem desde os franciscanos até os beneditinos, sabe, que tem concepções diferentes do mundo. Mas o básico, né, o que permeia a forma como a pessoa pensa, está lá, né? Tanto no católico quanto na questão da esquerda, na questão da direita, ainda que nos periféricos essas pessoas possam discordar. A base do pressuposto, elas concordam. E é por isso que não existe um pensamento livre de ideologia, porque em algum pressuposto aquilo vai ser mera ideologia, apenas ideologia, digamos assim, né? Ainda que nos periféricos você possa concordar ou discordar de maneira pragmática ou de maneira racional. A gente ainda tem que falar de
racionalidade, eu vou fazer um livro sobre genealogia, no sentido nietzscheano, claro. E essa questão dos ideólogos são os outros me lembrou um debate que tinha sobre ideologia na época da Guerra Fria. Os Estados Unidos sempre acusavam a União Soviética de serem ideólogos, né, de agirem conforme ideologia, enquanto eles, estadunidenses, né, que eu não falo americano, estadunidense, não, eles são os racionais. Se, por exemplo, os Estados Unidos invadissem um país, eles estavam invadindo em nome da democracia de maneira racional, enquanto quando os soviéticos invadiam algum país, eles faziam isso de maneira ideológica para impor o comunismo. Os Estados Unidos nunca invadiu nenhum país para impor o capitalismo, né, senhora Guatemala? Então, gente, é isso. Eu sei que ficou curtinho, eu sei que ficou raso, que isso não esgota o tema, isso é só uma introdução, até porque eu tô para sair daqui a pouco. Isso foi só para introduzir essa questão de o que é ideologia e se é possível pensar livre de ideologia. Espero que vocês tenham gostado. Dá like no canal, se inscrevam e até a próxima.